Boa noite, boa noite. Falar da minha vasta carreira acadêmica, tô brincando. Sou formado em arquitetura, arquitetura e urbanismo. Na faculdade tive dois artigos publicados, um sobre antropologia, mas eu não fiz na antropologia comum, que me rendeu uma DP. Fiz sobre antropologia bíblica. Também tive um sobre tecnologia e urbanismo. E depois o último trabalho que foi, que a faculdade pediu para guardar na biblioteca foi o meu TCC sobre arte e educação, Aí foi uma Politécnica de Artes e Design. E essa é a minha vasta carreira acadêmica. Eu recebi alguns comentários, alguns irmãos da igreja, pensando que a arquitetura, a arte e a política, elas estão distantes, umas das outras, mas é bem simples de se fazer. Naturalmente, ao longo da história, a política e a religião conduziu a forma como a cidade se desenvolve. A cidade se desenvolve de uma maneira e se organiza de uma maneira, de forma que as residências e todos os outros prédios, eles vão crescendo à medida que essa cidade se organiza e produz leis e produz algumas religiões, algumas pagãs, mas religiões, religiosidade, etc. Então, tá tudo intercalado, mas para colocar, nós não estamos falando de uma apresentação só de qualquer forma ou de um meio secular. Valeu, Lucão. Nós precisamos de um respaldo bíblico, para fundamentar o nosso pensamento. Então, eu escolhi o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Na verdade, é mais o versículo 6, mas eu vou ler ele todo, até o 9. Até para não pegar um versículo isolado e... Bom, fica ruim, Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a tradição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O pastor até pregou, expôs ele algumas semanas atrás, mas eu acho que tem até no YouTube depois você dá uma procurada lá, vocês vão ver a exposição completa. Mas o versículo 6, que ele diz, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Em uma primeira intenção, a nossa mente pode projetar erradamente que a moça, ela extraiu de dentro de si alguma ação que surpreendeu Jesus. De forma que ele falasse, olha, essa moça aí, ela tem alguma coisa de diferente, essa moça é o espelho que reflete. Mas não é isso. Ela não tem a ver com a bondade da ação. A palavra boa, ela originalmente, ela aponta para a palavra beleza, que é a mesma palavra que se utilizava pelas pessoas comuns na Grécia para questões artísticas, A divisão entre um artífice e um artista, ela acontece só lá no Iluminismo. E na Bíblia, até o período da Bíblia e até um pouco mais no século 17, 18, o artífice e o artista era basicamente a mesma pessoa.
O mesmo cara que construiu uma catedral era o cara que fazia uma algema de couro. Então, eles não tinham essa distinção intelectual entre o artista e o artífice. E no texto, quando Cristo fala, olha, essa moça tomou uma atitude bela, ele não está falando de que a moça dentro de si retira a preciosidade daquilo que ela produziu no perfume do bálsamo, no vaso e nem nada do gênero. De fato, todas as peças aqui, o bálsamo, né, o óleo e o vaso e essas coisas, eles tinham um valor e eles tinham uma beleza em si, porque eles tinham preciosidade. O texto aponta que eles tinham preciosidade. Mas não é esse o ponto. O ponto não é a beleza do que ela trazia, mas a beleza que ele diz que ela produziu está muito mais atrelado a Cristo, porque no versículo 8 ele diz, olha, ela fez porque ela antecipou a minha unção para a sepultura. O que ela faz não tem só uma conotação de produção intelectual interna ou abstraída da própria razão. O que ela faz tem memória histórica. Inúmeras vezes, principalmente no Antigo Testamento, existem simbologias que são absolutamente atreladas a Deus de modo estético, né? A estética, ela não é o ponto superficial do nosso modo de ser, como eu vou me vestir, como eu vou fazer. A estética, ela significa sensação, né? Do grego, sensação, aesthesis. E isso reflete a forma como nós apreendemos o mundo. Tanto é que nós temos, amarrando a arquitetura, a arte e o cristianismo, a palavra cosmovisão, ou mundividência, como você preferir, caso você seja um lusitano. Porque a palavra cosmovisão, ela reflete justamente isso, a forma como o sujeito apreende o mundo à sua volta. Não é? É a forma como o sujeito está captando as questões à sua volta, como a experiência que ele tem no mundo não só reflete um próprio relato, mas como ele foi apreendido por aquele mundo e como o mundo o faz produzir aquilo que ele é. Então, quando essa moça, ela coloca tudo que era de precioso em Cristo e Cristo faz, que ela toma uma atitude bela, ela não está apontando para aquilo que ela tinha. Ela está apontando para a memória daquilo que já havia sido prometido no Antigo Testamento. O óleo no Antigo Testamento muitas vezes era associado à questão da comunhão, da bonança, das bênçãos de Deus. Às vezes comparado ao orvalho, se não me engano no Salmo 133, fala do orvalho que desce pelo monte de Hermon e ele abrilhanta o monte. Então tem o óleo que é como se descesse pelas vestes e escorresse pela barba, então ele é brilhoso, não é? Ele está equiparando a estética. A estética é essa forma de apreensão. E a sensação estética, ela não se dá pelo indivíduo que está aí perdido. Na verdade, isso é uma forma estética bem moderna até, de abstrair aquilo que se conhece e ele vai trazendo para as experiências pessoais, as coisas, e ele vai. Na verdade, a estética, ela é a forma da percepção dos sentidos mesmo, de cheiro, de toque, de textura, de sabor. É percepção mesmo, relar, sentir a textura do negócio, ter o cheiro, ter essas coisas. E a arte, a arquitetura principalmente, ela sintetiza mais isso, não é? E nesse texto é justamente isso. Jesus não está dizendo que ela toma uma atitude boa porque ela está ali por si só, nem porque ela é capaz de produzir, mas porque isso está atrelado ao que Cristo era e o que Cristo significava. E isso aponta diretamente para a nossa cosmovisão, no sentido de que nós, por nós mesmos, nós não temos um dom criativo de nós mesmos. Se nós tentarmos extrair de nós mesmos grandes técnicas, nós não vamos conseguir. Se nós tentarmos canalizar isso em um político, nós não vamos conseguir. Não que a arte seja neutra, mas nós não podemos apontar isso direto para nós mesmos. Porque se nós nos perdemos disso, nós perdemos o rastro da história. A moça, ela aponta para a história de tudo que já havia feito através disso. De tudo aquilo que já havia acontecido. Ela não fez, vou fazer aqui. Olha, estou sentindo aqui no meu coração, eu vou fazer isso aqui. Tem toda uma história.
essa postura carrega uma história e que não aponta para ela, que aponta para Cristo. E aí essa história amarra o relacionamento de todos os cristãos, amarra a nós as verdades que são bíblicas, amarra a nós a nossa experiência, a nossa percepção, aquilo que a Bíblia fundamenta como um conceito de tudo, desde o conceito de verdade até o conceito de beleza. Todas as virtudes que a gente tem por aí, que a nossa percepção vai formatando, todas elas já estão na Bíblia. O que a gente não pode perder de vista é a história que carrega isso, é a biblicidade que isso carrega, e deixar de lado simplesmente para trocar por aquilo que nós queremos, pela experiência que nós fazemos. E essa percepção, ela nos ajuda a fundamentar todo o nosso juízo. Todo o nosso juízo. E isso pode ser, se você tomar o caminho errado, isso pode ser absolutamente prejudicial. Não, talvez, vamos falar, mas olha o padrão de arte que a gente tem hoje. Tem até no final lá eu reservei uma matéria muito boa de uma senhora que jogou arte no lixo, achando que era lixo. Ela chegou na sala, tinha lixo espalhado, ela era zeladora, ela juntou o lixo e jogou no lixo a arte do cara, velho. Então, e é mais legal ainda, eu não consegui baixar a foto porque era pago, e eu não vou pagar uma foto na BBC. Mas é muito legal, porque a foto mostra os caras, aquele monte de gente bem vestida, gente, é muito engraçado. Aquele monte de gente bem vestida em volta de uma lixeira, tentando separar o que era lixo e o que era arte. Nós estamos nesse nível aí. E principalmente a modernidade anula todo o valor histórico, né, que nós temos. Então, pode passar. Pode passar mais um. Então, quando nós temos que lidar com esses assuntos, talvez a parte mais sensível seja justamente a estrutura do pensamento. Não é a forma, a forma da arte, ela está ali e a gente consegue perceber, mas o que mais conta na nossa análise não é aquele objeto que já está terminado, que a gente está vendo na nossa frente. O que mais conta da arte é justamente a estrutura da arte. Então, como que a gente faz isso? A gente tem formas técnicas, né? A objetiva, que daí a gente faz uma análise da técnica empregada, o material utilizado, qual arte é aquela, se é uma escultura, se é uma pintura. Daí, dentro de cada coisa dessa, qual material foi feita a escultura, de qual material foi feita a pintura, qual tipo de tela, o tamanho da tela, o período que ela está inserida. E, principalmente, a biografia do artista. Principalmente a biografia do artista, porque toda arte ela vai exprimir a cosmovisão do artista. Isso é inevitável. Para mim, o artista que mais exprime isso é o Van Gogh, né? Todo mundo conhece o Van Gogh, né? O holandês, ruivo, ficou meio maluco já assim com uns 30 anos e acabou se suicidando. Oi? Cortou a orelha, ele mesmo. É o mono orelha. Não podia ser narrador se fosse hoje. E ele ficou maluco mesmo. Uma época ele até trabalhou como pastor em Londres, assim, numas minas assim de carvão e tal, mas ele perdeu o senso da realidade. E ele exprime isso muito bem nos quadros dele. Não estou dizendo que é extremamente bom, mas pictoriamente é meio fraco, mas ele exprime essa cosmovisão muito bem. E eu gosto do Van Gogh, mas pictoriamente ele é bem fraco. E assim, eu sei, Abigail. E, tipo assim, essa expressão, a gente tem que ficar atento justamente nessa base do conhecimento, porque é essa formação do indivíduo que ele transmite através da arte, a música, a arquitetura, a pintura, a escultura, o teatro, essas coisas, que ele transmite aquilo que ele pensa. Ele transmite absolutamente aquilo que ele pensa. Ele transmite aquilo que ele vê no mundo. É aquela coisa da percepção. Como ele enxerga o mundo que ele está vivendo.
De um lado a gente pode colocar o Bach na música, que era um luterano com canções assim que na época dele não era tão famoso, hoje ele é mais famoso, mas ele fez grandes músicas e dentro do contexto ali da igreja alemã, da igreja luterana, e num contexto que a igreja luterana era uma igreja boa ainda, mas até que hoje tem 2 luteranas, né? Mas ele inclusive recebeu um lugar de honra lá na igreja de Leipzig, né? Ele foi sepultado em um lugar de honra em Leipzig. Mas, por outro lado, quando a gente liga o rádio, a música hoje ela passou de sonoridade organizada para grunhidos. E a gente sabe, né? O Rock in Rio está aí, passando a todo momento, na nossa TV. A música saiu de sons organizados, de metodologias, de estudo científico. Música clássica, se você não gosta de matemática, você vai penar para estudar, porque é um estudo científico matemático. Para grunhidos que são feitos a partir de logaritmos, estudos de mercado, pega uma pessoa bonitona, que dança bem, que se exibe bem, e vende as músicas, a pessoa já quer ficar famosa e quer ficar rica mesmo, então vende como um produto. E como que funciona essa entrega, não é? Quando a gente olha pelo critério objetivo, a gente desconfia de chamar aquilo de arte. Em um outro episódio também, inclusive aqui no Brasil, uma moçada feminista foi no MASP e parece um ritual macabro, assim. Elas fizeram uma rodinha e começaram a fazer as necessidades ali no meio mesmo. Eu tenho vergonha de falar e eu não tenho nem vergonha por elas, eu tenho vergonha pela família delas. Porque é uma coisa feia de ver. E nesse ponto, inclusive, raiz do pensamento, nós temos 2, para mim, na modernidade, o Roger Scruton é um dos melhores hoje da filosofia, né? Filosofia estética, principalmente. E um outro que se complementa, na verdade, o Scruton complementa ele, porque o Scruton é mais novo que ele, que é o Thomas Watson, né? O Thomas Watson é um teólogo, pastor puritano, e antes de ser pastor ele chegou a fazer arte, né? Cursar artes ali, belas artes. E o pensamento, a síntese, na verdade é bem grande o pensamento do Watson a respeito disso, mas a síntese é que ele acredita que a beleza é uma virtude e que a virtude, Deus, Cristo é dono de todas as virtudes. E essas virtudes nos alcançam, chegam até nós através do sacrifício de Cristo. Então essas virtudes, inclusive a beleza, embelezam a nossa alma pecadora. É esse o pensamento do Watson. Que essas virtudes estão com Cristo e através do sacrifício de Cristo, essas virtudes chegam a nós, na nossa alma, não só com o benefício de contemplativo, de olhar e falar, nossa, olha que legal a religião, mas com a questão justamente da redenção dos nossos pecados. Então, do outro lado, tem o Scruton, que já é do século XX, e que ele diz que a beleza é como uma janela numa parede que se abre para a paisagem. Ou seja, a beleza não é um objeto, não é um acessório que você coloca e aí você fica bonito, não é um apetrecho, não é um formato e não é uma busca espiritual. A beleza é olhar além, é como se você colocasse óculos para enxergar. Então, apesar o livro do Scruton chama Beleza, e tem um documentário dele, inclusive, que chama Por que a Beleza Importa. Então, esses 2 pensamentos complementares, eles nos ajudam a entender esse formato de que a nossa alma precisa disso. A nossa alma, ela depende de Cristo e a beleza é uma das várias ferramentas que o Senhor usa para dar sentido à nossa vida, para dar significado à nossa vida. Então, eu não posso dizer que eu apreendo a beleza simplesmente porque eu sou capaz de fazê-lo. Mas eu reconheço a beleza porque antes a minha visão consegue enxergar a Cristo, consegue enxergar que é um pecador e reconhece que foi alcançado por Cristo. Então, dentro da raiz do pensamento, tem até outros períodos da arte que são frutos assim de religiões pagãs e tal.
Mas, incutido na arte, a gente tem que analisar o pensamento, o contexto, a gente precisa analisar como foi feito, como aquilo é produzido, para depois a gente chegar a algumas determinadas conclusões, que se aquilo presta ou não. Então, é um percurso até um pouco exaustivo de se chegar, mas é um percurso que vale muito a pena. É um percurso que vale muito a pena ser feito. E principalmente a propaganda política, esses jinglezinhos assim, políticos, eles têm uma metodologia certa para fazer, para a pessoa ficar apregoada ali, olhando, ouvindo a música política. Tem uma sessão melódica, tem todo um trabalho visual. Isso porque, de fato, as pessoas compreendem que a beleza associada ao entretenimento que a gente tem hoje, a beleza associada a esse entretenimento, atrai as pessoas, atrai a visão das pessoas e, de alguma forma, arrebata o coração das pessoas. Um exemplo de entretenimento que as pessoas acham bonito é o Big Brother. As pessoas têm no coração e aquilo arrebata o coração delas de maneira que elas começam a assistir e vai, até o final. Porque a beleza importa. Beleza é uma ferramenta que o Senhor nos concedeu sensacional para ensinar, para entender que a nossa vida ela não é aqui. A beleza é uma ferramenta sensacional que o Senhor nos deu. Porém, temos irmãos descrentes, pessoas descrentes, e elas também compreendem isso. E elas usam com um fim próprio, um fim pessoal, para obter lucro, para, ficar famoso. E elas conduzem isso e arrebatam, infelizmente, o coração de muitos irmãos que desdenham, de certa forma, da arte, né? Se eles não entendem o valor daquilo que eles passam, os lugares que eles frequentam, as pessoas que eles conversam, os livros que leem, eles desdenham, vivem como que se estivesse anestesiado, né? Por essas coisas. Então, na raiz, pelo menos do pensamento cristão, o que tem que prevalecer é o nascimento do conceito de verdades que são bíblicas. Que a verdade é uma virtude, a beleza é uma virtude, e todas elas se encontram em Cristo. Não tem como. Então, elas têm a necessidade fundamental de serem bíblicas. E, posterior a isso, nós temos que também estar atentos à arte. Nós temos que estar atentos àquilo que nós consumimos. Não é? Mas eu não sou muito da arte, eu não sou um cara muito de humanas e tal. Mas ninguém se veste a traje de gala para ir jantar num chiqueiro. Todo mundo sabe... Bom, na verdade, pouquíssimas pessoas gostam de jantar num chiqueiro, né? Assim, com qualquer roupa, ninguém gosta. Mas as pessoas, elas têm a noção da forma, elas têm uma certa... Todo mundo tem essa noção de forma, essa noção de proporção, as pessoas têm noção de harmonia, todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, o que nós precisamos é justamente isso, estudar a palavra de Deus de uma forma coesa, de uma forma piedosa, atenta, e não desdenhar de outras questões, como, por exemplo, a arte. Não estou falando para você virar, né, o Leonardo da Vinci, não é isso. É só entender, se eu sei que esse lugar que eu vou, ele tem essa sensação esquisita, o McDonald's, por exemplo, ele tem uma luz baixa, né? Então você senta lá, você não quer ficar muito no McDonald's, você só quer comer e quer ir embora. Porque essa é a pegada do McDonald's, é ser um negócio industrial para você ir, passar rapidão e ir embora. Não é para você ficar lá e curtir com a família. E esse é o McDonald's, gaste o seu dinheiro e vá embora para sua casa. Então a luz dele é baixa, a mesa é pequena, as cadeiras são pequenas, você senta, você não se sente confortável, porque não é para você ficar ali, é para você comer e ir embora. Então, a gente entende isso, a gente capta, a gente percebe isso, mas é no modo automático. A maior parte disso é no modo automático. A gente precisa ter um certo nível de exercício para a gente entender que isso não é automático. Se para você está sendo automático, é porque alguém pensou muito bem para que você agisse no automático. Antes de você, alguém pensou muito bem para que você agisse no automático. É verdade. Isso é verdade.
Porque as pessoas... Você vai numa loja que faz 1000 tipos de peça de roupa diferente, e aí coloca... E eu caí nesse erro uma vez. Eu comprei uma camiseta numa loja, que eu não vou falar que é a Renner. Não é porque eles não estão pagando. Não vou falar que é a Renner. Não vou. Eu comprei, e aí a camiseta estava... Primeiro que já não estava no manequim, e eu não me dei conta. Puxei a camiseta e falei, olha, rapaz, a camiseta aqui é legal, hein? Aí provei e tal. Aí eu fui olhar na etiqueta unissex. Falei, hoje não, Satã. Aí joguei e comprei uma outra camiseta que não tivesse unissex. Não é? A gente... E se faz isso justamente pelo descrédito da forma. Não é? Se vocês leem um livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, no capítulo 10, ele mostra como a forma, a harmonia e a proporção, elas glorificam a Deus e como elas apontam para Deus. E justamente esse descrédito da forma, principalmente do ser humano, ela é latente, ela é o padrão hoje. O padrão hoje é ser fluido. Você vai na faculdade, o cara ele não tem sexo. Você vai numa igreja mais moderna, o louvor é fluido, as pessoas vão cantando e vai. A hora que você vê, você está muito louco com a igreja. Porque é isso mesmo, né? A perda da forma, a perda da proporção, elas causam isso mesmo. Elas glorificam o caos. Quando nós vemos essa frase do Jonathan Edwards, ou do Thomas Watson, de que a beleza ela está atrelada a Deus, e que se você ama Cristo, se você tem afeição pelo ser de Deus, você começa a ter noções de beleza, noções reais de beleza. Se você se apaixona pela sua improvisação, se você se apaixona pelo seu feeling, se você se apaixona pelo que tem no seu coração, você não se apaixona nada mais, nada menos do que pela sua feiura, do que pelo seu pecado. Porque se a beleza está em Cristo e você ama mais você do que a Cristo, como é que nós vamos fazer? Se você ama mais um político do que a Cristo, como é que nós vamos fazer? Você não vai ter a noção de que o jingle do político é feito para você votar nele mesmo. Não vai. Você não vai olhar na etiqueta e ver que a camiseta é unissex. Que ela não foi feita para você. Você é crente. Você que não é crente, aí eu não posso fazer nada. Mas, então, a religião, a política, a arquitetura, dentro colocando a arquitetura dentro do arcabouço aí da arte, todas elas estão, como eu já disse, associadas pela nossa cosmovisão. E a cosmovisão, ela faz parte desse jogo de percepção da realidade. Ela faz parte dessa questão, e a estética nos ajuda a aprender essas coisas dentro da nossa mente. Só que nem a arte, nem a política, elas foram feitas para ser o primeiro motor que vai fazer a sociedade funcionar. Nem a arte, nem a política. O Doiverd, quando ele sistematiza a vida em esferas lá do Kuyper, ele coloca isso muito bem, como se toda a realidade ela tivesse que circular, tivesse que orbitar em volta da religião, em volta da fé. Então, inclusive o Hans Huckmacher fala isso, de que a arte não é para ser um agente transformador social. A arte ela não é neutra, mas ela não é feita para ser um construtor social. Ela nunca foi feita para isso. O Senhor nunca deu essa habilidade para as pessoas de se expressar na música, na arquitetura, na pintura e etc., para que elas fossem um agente construtor de moral na sociedade. Nunca foi feito para isso. A arte foi feita para glorificar Deus, para apontar para Deus, para apontar para a obra salvífica de Cristo. Era para isso que servia a arte. Então, por outro lado, essa formação do pensamento, ela pesa muito. Ela pesa muito. No meio cristão, nós temos diversas correntes aí que foram mais para o lado moderno, de todas as questões de aceitações, etc. E nós vemos como isso respalda na estética, nós vemos como isso respalda na arte. E nós vemos como a arte, de fato, é o final, é a entrega final de toda uma formação filosófica, formação teológica, que um grupo de pessoas, ou que uma pessoa influencia um grupo, e que esse grupo acaba cedendo. E cedendo, não vou nem dizer, vou dar uma canja para dizer que não é por maldade, é porque quer fazer e tal. Eu já falei mal da Renner, não podia, perigoso derrubar. Então eu vou dar essa canja.
Então, assim, eles vão, e isso vai incutindo, porque, de fato, parece com beleza, né? Parece que é bíblico, muitas coisas, né? Sei lá, a gente vê teatros por aí, né? Em Maringá tem o de Natal lá, aí vai um monte de crente lá, protestante, fala, nossa, que lindo, Maringá encantada, agora é Maringá. E é uma peça católica, né? E você fala, ué, eu não vejo esse presépio todo na Bíblia, não, Ué, eu não tô vendo isso aqui tudo, né? E sem falar que, da última vez, uns 2 anos atrás, a prefeitura gastou mais de R$1 milhão com aquilo lá. Um monte de gente passando fome na cidade. Tem um monte de gente morando na rua e gastar R$1 milhão com presépio. Quer fazer, faz na sua igreja daí. O dinheiro que os irmãos podem contribuir. Não vai fazer num espaço público e muito menos crente lá ver presépio católico, que não tem nada a ver com a gente. Então, e o pessoal, nossa, que lindo. Mas quem dera fosse assim, não foi. Sinto, mas não foi assim. Mas, nesse conjunto, a arte e a política, então, elas são simplesmente resultados de formações filosóficas, resultado de formações educacionais, e que vão se refletindo, né? A arte, ela, por vezes, ela expressa o tempo e a forma e os dilemas do tempo que o artista está vivendo, e que ele analisa, que ele apreende. E a política é a mesma coisa. Ela vai sofrendo esses resultados filosóficos, né? Ela vai sofrendo essas secções filosóficas. E, bom, como sempre, na maior parte dos casos, ela sempre pesa demais. Ela custa muito caro, né? Nos ombros cristãos, né? Nos ombros protestantes, ela custa bem caro. Principalmente quando a igreja vai junto sem perceber e alguns líderes não fazem nada. Então, pode passar aí, tá vendo? É isso. Esse daí é um modelo que eu achei. Pode voltar. Isso. De uma casinha no Antigo Testamento, dos Hebreus, no Antigo Testamento. Aquele formatinho, tá vendo que tem 2 pessoinhas lá dentro? É que tá meio, né? Agora foi, eu ia pagar a energia da igreja inteira se eu fizesse isso. Não que eu já tenha feito, porque eu já fiz. E vocês estão observando que tem 2 pessoinhas ali dentro, tem um bichinho entrando e um bichinho já lá dentro. Ali embaixo, né, onde tá as ovelhinhas, é tipo um estábulozinho pequenininho para eles ali. Aí tem uma senhora subindo uma escada lá de acesso é uma laje, né? Devia ser um pavimento superior, mas aquilo ali é uma laje. Eles não costumavam ter 2 pavimentos, não. A estatura física deles não permitia. E pode ver, a organização deles ali dentro é bem aquilo ali mesmo. É tudo, os quartinhos assim, meio próximos, tudo meio juntinho, assim. As casinhas eram bem pequenininhas. E ainda que tinha mais a questão da divisão de cada tribo de Israel e ser dado a cada tribo de Israel uma função específica e para cada função específica uma forma diferente de produzir, de se alimentar e de compartilhar as questões. Um exemplo é os levitas, né? Eu penso em 1000 piadas, né? Que hoje também é uma bagunça essa parada de levita. Mas os levitas, eles não tinham uma terra própria, eles viviam de favores, viviam de ajudas, então eles ficavam ali, né, passeando e tal, ia para casa de alguém, aí ajudava no templo, ajudava nessas questões. E dentro de outra tribo vivia mais de questões de guerra, né, eram mais soldados e etc. Mas esse é um modelo bem padrão de residência dos hebreus, é um modelo bem padrãozinho mesmo. E a vida deles era essa, só que um detalhe que difere de tudo isso, inclusive de todos os outros países, ali, nações em volta de Israel, é que todas as posses, desde os atributos ali, desde dos talentos que Deus dava para cada um, ser um levita, ou ser da tribo de Judá, ou ser da tribo de Benjamim, etc. Tudo isso era inclusive as posses pessoais,
eram creditadas, o dono verdadeiro era creditado a Deus. Deus era o dono verdadeiro de tudo aquilo. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, as pessoas elas escolhem lugares para viver e lugares para morar como se elas estivessem jogando xadrez com a economia. Ele falou assim, não, nós vamos comprar aqui. E uma vez até eu fazia estágio, o cara teve que correr atrás de uma papelada para uma senhora, e a senhora era crente, e ela feliz da vida. Falou assim, não, que Deus me deu essa graça. Comprei esse terreno na metade do preço e, nossa, agora, meu Deus do céu. Ela deu um testemunho, assim, de 1 hora. Ela atrapalhou a liturgia de muita igreja por aí, aquele testemunho. E ela comprou o terreno e toda feliz. E quando foram ver, o terreno não estava no nome do cara que vendeu, o terreno estava devendo 1 milhão de imposto. O terreno estava uma catástrofe. Tinha que fazer tudo no terreno. Para ela poder dizer que o terreno era dela, tinha que fazer tudo. E, mas peraí, o que você está fazendo? Você está comprando troço ilegal, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Foi, ainda bem que eu sou só estagiário. Ainda bem que não sou eu que lido com ela. Porque ela comprou o troço ilegal mesmo. O cara pegou e falou assim, mas você tem a documentação do terreno para entregar para a gente começar o trabalho? Ela falou, não. Tem que falar com o moço lá que me vendeu. Então, você percebe que a cabeça das pessoas, elas estão girando toda a vida dela em torno da economia, né? E obviamente, se você não tem dinheiro para comprar uma determinada casa, não faz isso. Não faz isso. Se você mora de aluguel, o que você vive, a forma como você vive, você tem que entender que também é uma bênção do Senhor. Mas, se tiver que fazer, tem que fazer a coisa certa. Não só pensando que, não, eu vou comprar uma casa e daqui mais uns 10 anos eu vou para uma casa maior, mas daqui mais 5 anos, quando as crianças crescer, eu compro uma fazenda, até porque as crianças vão para a faculdade, aí lá elas se viram, elas vão ficando adultas e lá elas vão. Não é isso. Tem muito mais coisa em jogo. As casas de Israel, elas eram feitas coladinhas, próximas uma das outras, e inclusive esses acessos aí eram em pontos estratégicos, justamente para que as próprias pessoas pudessem cuidar uma das outras. As próprias famílias pertinho pudessem cuidar uma das outras. Assegurar uma das outras. As cidades eram muradas, mas às vezes elas sofriam ataques. E aí as famílias, no lugar de... Não, se vira aí, meu velho. Se vira. Sua casa não é de argila igual a minha, se vira. Não, eles se cuidavam mesmo. Eles iam até um ou outro, se ajuntavam, se cuidavam. As casas eram para isso, e elas eram apertadinhas. E para eles era uma bênção. Era uma maravilha. Todo mundo dormia meio perto assim, mas era uma maravilha. Porque não tinha valor econômico. Não tinha preço econômico. O valor era a herança que era de Deus para cada um daqueles povos. E é assim que nós temos que pensar também a nossa residência, os lugares que a gente frequenta. Porque existem umas né, como eu já disse, a questão do entretenimento, umas magias que as pessoas acabam caindo mesmo, né? Acabam sendo seduzidas, né? Eu até coloquei, né, a foto do Congresso Nacional, mas daí mais para frente vai ter outra conotação. De que porque é um projeto moderno, né, tem lá o Niemeyer, Lúcio Costa e etc., eles têm uma ideia de que, nossa, olha, a capital moderna, é um ponto turístico, um mundo assim, nossa, para os políticos aquilo lá é bom, porque quem vive ali em volta vive dificilmente, a classe mais operária. Para o político é bom, mas para quem está em volta não. Inclusive eu acho que eu coloquei a foto da União Soviética, bem bacana para vocês, uma fotinha bem legal. E nessa questão, pode falar. Eles tinham todo um método para fazer tudo. O Senhor dava, principalmente no deserto, no Êxodo, Levítico ali, o Senhor dá uma forma exata de como devia ser a forma das tendas, o tamanho, as medidas, a forma dos templos. Não era templo. Tabernáculo, a forma certa do tabernáculo, onde colocar cada parte. Tinha uma forma perfeita, a forma exata. O Senhor dava esses dados para essas pessoas, né? Digamos assim.
Dava a forma certa. O rei Salomão, quando ele constrói esse templo, né, a estética, a planta era, segundo a questão bíblica, era mais ou menos assim. E o rei Salomão, ele não baseia o templo segundo, né, o que ele vai acreditar como se fosse um templo bom. Primeiro que a sabedoria de Salomão veio diretamente de Deus, mas ele faz esse templo segundo as medidas daquilo que era o tabernáculo antes. Olha a história, mais uma vez, guiando o senso estético das pessoas. Olha, mais uma vez, quando eu falo essa coisa da história, é justamente porque Deus, Cristo, é o Senhor na história. Eu acredito profundamente nisso. Quando nós lemos o Apocalipse, por exemplo, e a gente acha que o fim do mundo vai ser... Nossa, tem umas pessoas que usa para meter um medo em todo mundo. Você vai estar na rua, vai ter um cavalo cuspindo fogo, mano. Nossa, vai ser uma loucura. Você vai estar correndo, vai cair um avião no seu quintal, velho. Nossa, o mundo Jesus, vai virar uma casca de ovo, mundo. O pessoal usa para isso. Mas, se a gente lê Apocalipse pensando assim, a gente vai morrer com medo. A gente não vai morrer tendo fé que a nossa vida tem um destino para a eternidade. A gente vai morrer com medo de Deus, com medo de Cristo. E não é, a gente tem que ler o Apocalipse, o final de todas as coisas, pensando que Cristo é o final da história da humanidade. Não importa se vai ser um cavaleiro do Zodíaco passando, se vai ser o carro do Patati Patatá, não importa. A gente tem que entender que o Apocalipse é essa questão de que toda a história converge, vai convergir, inicia e volta para Cristo. Esse é o ponto da história. Então, quando eu falo que essas coisas elas precisam ter história, não é só que, não, vamos ver se o meu avô fazia assim. Provavelmente, deveríamos um pouco pensar isso. Mas não é só pensando nesses usos e costumes. É pensando de que toda a matéria, toda a forma, elas devem apontar para Cristo, inclusive a história. Então, quando o rei Salomão ele constrói esse templo, ele fez em cima das medidas que eram originais das tendas, e dentro desses mesmos valores ele duplicou as medidas, duplicou os diâmetros, e tanto é que as medidas desse templo elas foram bastante utilizadas no Renascimento, né? Eles chamam de proporção áurea, né? A medida de Deus e tal. E que de fato é uma questão de geometria que também não vou entrar aqui, mas... gostaria, mas não vou entrar, é muito longo. É verdade. E então, quando ele projeta esse templo, ele faz pensando justamente na recorrência, na história do povo de Israel, como o povo de Israel percorreu, como os hebreus chegaram até ali e se tornaram uma nação, né? O rei Davi queria construir, não pôde, então ele é passado para o rei Salomão, e o rei Salomão executa pensando nas medidas da antiga tenda. E esse é o valor. O povo hebreu, dentro da Bíblia, eles tinham esse apego com as coisas deles, mas não era porque eles tinham um amor. Claro que sempre tem um ou outro que ama aquilo que tem porque faz as coisas. Mas eles tinham esse apego porque eles acreditavam que essa era uma herança do Senhor para eles. Aquilo era uma dádiva do Senhor. Ter aquela vida, a vida vivida já era uma dádiva do Senhor para eles. Então, tinha um valor inegociável. Quando se destruía o templo, a esperança do povo ia embora. Porque tinha um valor maior do que só um lugar, só uma coisinha. Né? As pessoas hoje pensam isso, né? Não, é que eu moro ali, mas estou pensando em trocar, estou pensando em mudar para um outro lugar. Eu não vou naquele lugar não, aquele lugar é muito chechelento. Tem muita gente que pensa isso. Eu acho uma grande bobagem. Mas, não, eu vou mudar e eu não quero. E não pensa que uma hora, se caso tem, na verdade, boa parte dos casais nem pensam em ter filhos. Mas não pensam que as crianças vão crescer, que a vida é se desenvolver, que nós precisamos fazer amigos, nós precisamos de amigos, e que a segurança maior nunca foi para ser depositada em um órgão público. A segurança maior era para nós pessoas, nos cuidarmos. Em Maringá tem um bairro antigo, assim, que ele é bem do começo. Na verdade, 3 quarteirões assim, que sobreviveram às outras coisas, na Vila Morangueira. E as casinhas, elas são
mais ou menos assim. A casinha não tem um muro no meio, é uma casinha que tem um espaço de 2 pessoas para andar, e aí tem uma cerquinha para dizer que aqui é meu lugar, e ali tem um outro portãozinho, a rua assim, mas não passa um Fusca. É verdade, os carros estacionam para cima da calçada, assim. É bem pequenininho na Vila Morangueira, é bem pequenininho. É uma ruinha bem pequena. E não é feio não, é bem bonitinho. Mas é justamente porque as pessoas tinham esse senso de cuidado público. Uma senhora desse bairro me disse que quando ela casou, ela foi morar lá e tal, ela falava assim, daqui da janela a gente via as crianças brincando. Então, quando tinha alguém do bairro, ou que não era do bairro, que era meio suspeito, sempre tinha um adulto olhando. E naquela época o pessoal tinha poder de fogo. Então, estão mexendo com as crianças lá. Aí ele tinha que estar prevenido também, porque senão ia sobrar muito para ele. Estão mexendo com as crianças, entraram na casa de fulano, estão mexendo ali. Então, esse cuidado era mais comunitário do que necessariamente da polícia. Não, eu não tenho nada contra a polícia. Inclusive, gosto muito da polícia. Mas eles tinham esse cuidado mais privado, eles tinham essa vida mais reservada e pensavam no crescimento. A senhora mora lá, faz 50 anos que mora no mesmo lugar. Ela conhece tudo o que cresceu em volta ali, ela sabe de tudo. Então, esse valor, esse apego a essa produção histórica, essa produção de senso comum, essa produção de tradição, ela tem muito valor. E, às vezes, a sociedade moderna acaba abandonando. E nem mesmo construções de templos, elas se desgrudaram. Na Reforma Protestante, os reformadores chegaram e o que eles fizeram foi limpar a questão da idolatria, né, de dentro das igrejas. Vou usar o exemplo de Genebra. Guilherme Farel já estava em Genebra antes de Calvino, e o que ele fez foi tirar as imagens assim, de ídolos, tinha uns vitrais lá que tinham uns negócios, eles também tiraram. E aí então Guilherme Farel conhece João Calvino e tem toda a questão. Então o que ele fez, o que João Calvino fez através da exposição da palavra, não foi falar assim, gente, nós vamos meter a marreta em tudo, nós vamos derrubar tudo, porque isso aqui está tudo errado. Pelo contrário, ele falou assim, não, aqui é um ponto que as pessoas vêm, nós tiramos a idolatria, mas nós precisamos de mais ainda. Nós precisamos que a palavra chegue até o coração dessas pessoas. Em Genebra tinha um lago, assim, era um laguinho, assim, era um riozinho, assim, e Genebra era um ponto de passagem. Genebra é um pouco no sul da França, ali, né, pega um pouco da Cordilheira do Sul da França, faz divisa. Então, Genebra era um ponto de passagem, era uma rota de passagem bem esquisita, assim, de pessoas, né? Às vezes era um cara que era criminoso, ou mulheres, assim, que fugiam para lá e lá, às vezes trabalhavam de meretrizes e tal. Então, Genebra tinha toda essa questão e dentro assim, João Calvino desenvolveu uma série de trabalhos em Genebra, dentro da igreja, mas o cerne era justamente a pregação da palavra. Esse era o cerne do trabalho. E a partir disso foram se desenvolvendo leis, foram se desenvolvendo códigos de éticas, por mais que as pessoas não fossem cristãs. E nesse lago, nesse córrego, o pessoal fazia loucuras nesse córrego. Segundo os historiadores, o pessoal ia para lá para arrebentar a boca do balão. E então, tipo assim, às vezes uma moça ia só para lavar uma roupa, porque não tinha máquina de lavar, então tinha que lavar no rio. E lá tinha bêbado, tinha meretrizes, então tinha uma série de coisas. Como é que ela ia cuidar da criança, lavar a roupa e ter que ficar de olho nos caras para eles não... E a partir dessa mudança, dá até para chamar nessa mudança da epistemologia mesmo do pessoal de Genebra, que João Calvino foi trabalhando em cima, Guilherme Farel, depois Teodoro de Beza e todo o pessoal. Esse córrego, eles separaram entre o lado que era para as mulheres, e aí mulheres e crianças, e o lado que era para os homens, e aí era mais recreativo e etc. Eles mesmos fizeram. Então, ontem eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu estava ficando louco já de tanto ficar lendo essas coisas. E o pastor, ele falou aquilo mesmo. Não é para a gente ficar esperando o Estado formar uma lei para separar as pessoas,
Porque daí, gente, o Estado vai colocar homem e mulher dentro do mesmo banheiro. O Estado vai colocar criança do mesmo sexo, sexo diferente, tudo dentro do mesmo banheiro. Se deixar para a lei do Estado, eles vão fazer isso mesmo. Eles vão fazer isso. Se deixar para o Estado fazer, eles vão fazer. Agora, quando nós confiamos de fato na Bíblia e nós estamos interessados em incutir isso na nossa vida, na realidade, as coisas, de fato, elas ganham outra conotação. As pessoas ganham outra percepção. Não era uma lei em Genebra as pessoas se separarem no córrego. Elas se separaram porque elas viram que elas tinham que se separar. As pessoas começaram a trabalhar porque elas entenderam o real valor do trabalho. Não era uma pena a ser paga, era uma adoração que tinha que ser feita a Deus através do trabalho. Aprender a ler e essas coisas. Então, quando nós pensamos isso, a gente tem que direcionar, encaminhar, não para que a igreja seja refém de um sistema político, mas para que a igreja, de fato, seja refém da palavra de Deus. Que os nossos corações sejam reféns da palavra de Deus. Porque a política, ela é volátil. A conduta moral das pessoas é volátil. A gente fala de Genebra do século XVI e a gente não imagina que era aquilo mesmo, de meretrizes, de pessoa bebendo. Parece Maringá do século XXI, Genebra do século XVI. E não é. É século XVI. E ela parece muito com o mundo de hoje. Então, a moral das pessoas, por si só, elas vão acabar com tudo. Quem precisa estar centrado, quem precisa estar estruturado, quem precisa estar com a mente saudável somos nós. Pode... Então, avançando a nossa história do Antigo Testamento, já para o período da patrística, eu queria falar do Agostinho de Hipona, mas não vai dar tempo, eu acho que eu já falei demais. Então, um dos grandes influentes foi Tomás de Aquino, e ele influenciou profundamente o movimento gótico, né? Até então as igrejas elas eram feitas no período românico e tudo era feito no período românico com pensamento de segurança. Então, era meio feudo, assim, as cidades eram muradas, as casas eram feitas de pedra, tinham poucas aberturas e tudo era meio trancafiado dentro da vida das pessoas e etc. E o Tomás de Aquino, ele apresenta um estudo sobre a luz natural, né, a questão da claridade, e no movimento gótico, nas primeiras décadas do movimento gótico, as construções ganham uma outra conotação, um outro tipo de planta, né? As catedrais começam a ganhar janelas, né? Aqueles vitrais gigantescos e etc. Então, o pensamento do Tomás de Aquino influenciou profundamente a questão gótica, o direcionamento estético, né? De todas as artes, não foi só da arquitetura, não estou falando mais da arquitetura, mas de todas as artes, em todos os sentidos, a qualidade da pintura, a qualidade da escultura, a questão até mesmo da expressão ganhou muita qualidade. E Tomás de Aquino até hoje um grande estudioso, muito, muito estudado, e tem um livro muito legal dele, né, a Suma Teológica, bem enorme, mas muito bom. Pode mudar. Aí, tá aí uma planta bem comum daquele período, ó. Estão vendo que ela tem até uma plantinha ali feita em cima da cruz, né? E aí em volta toda a circulação das pessoas, dos clérigos e etc. Ela era padrão mesmo, assim. Era literalmente isso que eles faziam. Eles faziam uma cruz. Aí, claro, que cada lugar que vai ser construído tem ali a sua dificuldade, né? Mas o padrão era esse, era seguir a forma da cruz e dali em diante edificando. E as cidades, elas apresentavam, que já está no mesmo bloco, então as catedrais, elas começavam a apresentar, principalmente ali no período da Reforma, que já começou a sair do feudo e etc., o nascimento de uma nova cidade. Então, a primeira coisa que eles faziam era um palácio, assim, para o rei e tal, e uma catedral. E aí a cidade se desenvolvia toda em volta da catedral, toda em volta ali da questão do rei. E tem palácios, inclusive,
na região da Escandinávia, que tem as igrejas que são dentro do Palácio do Rei, que era para mostrar que as cidades, depois da Reforma, que as cidades elas não precisavam mais ter medo das questões judiciais nem religiosas, que elas não precisavam estar tão distantes mais, que era, então as igrejas tinham tipo uma igrejinha dentro do Palácio dos Reis. E esse formato dura um tempo depois da Reforma, mas daí vem o Iluminismo. E o Iluminismo, um lado do Iluminismo, né, que é mais o Iluminismo alemão, né, o Iluminismo escocês, ele não atrapalha tanto. Atrapalha médio, mas não atrapalha tanto. E eles mudaram essas coisas, inclusive que eu comecei falando, de que a arte, o artista agora, ele ganha uma conotação intelectual, então ele tem que ir para a academia e estudar a arte. Ele não pode mais ser o mesmo cara, tipo o Leonardo da Vinci, que fazia um paraquedas e depois ia lá e pintava um afresco em uma igreja. Ele não podia mais ser esse cara. O artista agora, ele precisava ser um sujeito intelectual. Entendeu? O negócio é esse. E é o que a gente vê no Brasil hoje, é um festival de loucura, né? Tem a turma do MPB, intelectualzão e não sei o que, tocam as músicas assim, velho. Tipo, doidura pura. Eu queria usar umas expressões, mas não pode, assim, por motivos de gravação. É perigoso cair. É verdade. Eu fiz arquitetura e metade do curso eu fiz em uma faculdade que era mais de humanas, mais progressista e gente de cabelo verde e tal. E na outra, é de lei, né? Tem sempre alguém com cabelo verde, cabelo azul, sei lá. E depois eu fiz numa faculdade que já era mais militar, assim. Então era mais tranquilo. Tinha uma turma, assim, chata e tal. Mas era a minoria. E o pessoal viaja. O pessoal viaja. Eles vão abstraindo, assim, e tem o uso de medicamentos naturais bem forte, eles usam bastante. E eles lêem os livros, assim, e tenta entender. Livro, assim, de muita dificuldade, né? Tem o Kant, né? O filósofo Kant. O livro dele é muito difícil de entender. E os caras usavam ali o negócio e queria dar significado para o mundo com a cabeça toda viajada. Aí chegava na aula, eles viam uns desenhos, principalmente quando entrou em arte abstrata. Eles viam os desenhos e tinha um cara da sala, eu não vou falar o nome dele. De propósito, eu não vou falar o nome dele. E ele, assim, ele exalava o produto natural que ele usava. E aí ele ficou olhando, assim, e eu lembro que era um quadro do Kandinsky, todo geométrico, assim, uma loucura também. E aí ele ficou olhando, assim, ele estatelou o olho, assim. Falei, nossa, professora, transcendental. Falei, gente, não estudou matemática no colégio, isso aí é geometria. E pode passar. Eles vivem assim mesmo. E são essa turma intelectual que vai para a TV, que recebe título de gênio, que faz festivais por aí de arte, de música, essa turma. E essa é a Catedral de Santo Egídio, na Escócia. Ela é do estilo gótico. E, bom, talvez tenha alguma, provavelmente todo mundo sabe, mas essa é a primeira igreja presbiteriana da história. E no período que ela estava fazendo essa transição, ela é do século XII, essa igreja começou a ser construída no século XII, e era de matriz católica. Aí, quando o Knox leva a reforma protestante, e aí tem, né, o Thomas Cranmer tenta fazer alguma coisa também na igreja anglicana, depois de um período, aí tem a Revolução Gloriosa do Parlamento Britânico, a mudança da coroa inglesa para a coroa de Orange, né, da Holanda. Os católicos tentaram dar uma voltada e eles não conseguiram voltar para o templo, e o templo pegou fogo, eles colocaram fogo no templo, e aí teve que fazer outras reformas. Então a matriz estética da igreja é gótica, daquela que eu acabei de citar, do Tomás de Aquino, da influência de Tomás de Aquino. Mas tem alguns traços que são um pouco mais da época que eles viviam. Não é humanista igual ao Renascimento ou Rococó, assim, alguma coisa assim, que já é depois do Renascimento. Mas eles tentaram preservar a forma que ela era antes. E ela realmente é uma igreja muito, muito, muito bonita.
Muito bonita. Olha ali a parte, aquela figurinha de baixo é onde fica o órgão da igreja, né? O órgão ali e tal. É bem bonito. É que na imagem eu coloquei ela pequena, mas realmente grandioso o negócio. É bonito de ver. Bonito de ver. E, bom, enfim, a questão do estudo da iluminação natural do Tomás de Aquino. Olha o tamanho dos vitrais, olha o tamanho das janelas, essa luz, assim, essa difusão e tal. Pode passar. Essa aqui é a do auditório de João Calvino, na igreja, eu acho que é São Pedro o nome da igreja. Também é do século XII. Também começa a construção no século XII. É que muitas dessas igrejas, elas levavam às vezes um século para terminar de ser construída. Elas iam passando, aí conforme ia mudando a forma de governo, a igreja era associada com o Estado, então ia passando o governo, aí eles mudavam alguma coisa, ia mudava o rei, aí mudava outra coisa. Então, às vezes, ela levava 100 anos, 110, 120 anos para ficar pronto, para terminar. E esse é o auditório de João Calvino. Na figura de cima é um desenho mesmo, sim, feito à mão. Com material que o sujeito tinha na época para desenhar. Olha como era e olha como ela é hoje. Igualzinho era. A gente pensa nisso, olha o tamanho da liberdade que as pessoas, principalmente na Europa, elas alcançaram por causa da Reforma Protestante. Liberdade em questões intelectuais para estudar o que quisesse. Liberdade religiosa, por isso se educava, ensinava o sujeito a ler, ensinava o sujeito a separar aquilo que ele estava conhecendo. Liberdades em questões até mesmo artísticas de expressão mesmo. A música do culto foi completamente mudada. O Zwinglio chegou até a tirar o órgão da igreja porque era uma coisa assim que lembrava a igreja católica. Então, a liberdade que a Europa alcançou através da Reforma Protestante é muito ampla. E o senso de conservação deles é muito grande. Principalmente a escola de João Calvino, a Suíça conservou muita coisa da escola de João Calvino, ao passo de que a escola de João Calvino só foi educar meninos e meninas na mesma sala nos anos 60. Então, eles, por mais que não fossem mais cristãos, de fato, influenciados por outras questões filosóficas, eles conservaram e conservam muito bem o patrimônio histórico deles. E, se eu não me engano, em 2018... um Supremo Concílio Feminista lá na Europa, eles marcaram uma data específica, se eu não me engano foi até na data da Reforma Protestante, e eles começaram a atacar os patrimônios protestantes ao redor do mundo, assim, onde tinha um patrimônio protestante, e elas iam lá e sujavam, quebravam, jogaram tinta no mural da entrada da Universidade de Genebra, que daí tem a turminha, a turma de João Calvino. João Calvino, Teodoro de Beza, John Knox, Guilherme Farel e tal. Tem lá no mural da entrada e a frase, depois das trevas à luz, que ele coloca na pedra de iniciação da faculdade. E elas foram lá e jogaram tinta, colocaram fogo nos acessórios íntimos femininos lá, penduraram na bagaça. Fizeram, na Escócia, a Universidade da Escócia, a sala que chama John Knox, eles quebraram a porta, depedraram um patrimônio histórico mesmo. Uma estátua do John Knox que tinha 200 anos, conseguiram quebrar a estátua e jogar tinta, sujar tudo. Eu tenho vontade de mandar um e-mail e falar assim, tá ruim na Europa? Rapaz, vem pro Brasil. Vocês influenciaram um monte a nossa cultura, vem pro Brasil. Você vai ver, você chegar num posto público de saúde, você não ter quem te atenda. Você tem que ficar 5 horas esperando. Ou você está pensando que é só revolução sexual. Não é revolução sexual isso que você está fazendo. Você está ruim? Pega o metrô lá de São Paulo. Está ruim o metrô de Londres? Pega o metrô de São Paulo. Tá caro sair de Londres e fazer bagunça em Genebra? Pega o avião de Maringá para São Paulo. Você não tem dinheiro para ir de Maringá para São Paulo de avião. Então, a questão política, ela nunca vai
repercutir para nós, quando é explícito assim, a gente leva um baque, mas eles têm a forma própria. Esses dias eu vi um candidato à presidência falando de que não, a nossa revolução não é armada, a nossa revolução é com livros, a nossa revolução é com educação, e todo mundo, eu falei, é verdade mesmo. Eu falei, é verdade. Porque, incrivelmente, a gente estuda todos os filósofos progressistas no colégio, mas a gente não estuda um filósofo conservador. Eu não sei que santa coincidência é essa, mas a gente estuda todos os filósofos progressistas e nenhum conservador. Não sei, né? Mas amo o Ministério da Educação do fundo do meu coração, para a nossa live não ser derrubada. Pode... Não amo, mas para a nossa live não ser derrubada. Pode passar, tá vendo? Aí tá mais uma só do púlpito. Esse daí é o Palácio de Westminster. Ele também pegou fogo e ele foi restaurado no século XIX. O Palácio de Westminster, ele é muito grande hoje. Ele era menor e ele era em madeira. Então, quando ele pegou fogo, foi muito a calhar, inclusive. Porque a Europa estava passando por diversos problemas de revoluções. Um monte de problema, pipocando revolução ali, tinha a Revolução Francesa indo para a Inglaterra, outros tipos de revolução armada acontecendo na Espanha, que estavam começando militar incutindo ali. E quando ele pega fogo, eu não lembro o nome do rei que era na época, ele fala que eles precisavam construir o prédio que agora seria também político, não seria mais o Palácio Real, mas seria um prédio político, que ele preservasse a questão histórica que a Inglaterra passava, que era protestante. Então, o prédio foi todo reconstruído no século XIX a partir do conceito gótico também. Os cristãos europeus gostam do gótico, velho. E fizeram isso aí. Aí, daquele lado tem a torre, né? Não à toa, o palácio é bem localizado, com uma vista bem bonita. É um ponto central que não é só o prédio. O prédio é maravilhoso. Mas tudo em volta do prédio tudo em volta do prédio é bonito. Tudo é pensado por causa do palácio. E agora é o prédio político. Do outro lado tem a capela... Pode passar, Otavião? Essa daí é a abadia de Westminster, que é anglicana, mas também é muito bonita. E ela é do outro lado da rua. E eu cometi o incrível erro de não pegar a capela de Westminster. Eu procurei e não achei. É o inimigo tentando me... Tô brincando. Mas eu tentei achar. Eu não consegui achar uma foto que tivesse boa. Mas a capela e a abadia e o prédio aí de Westminster, o prédio que agora é político de Westminster, eles ficam próximos. A abadia é do outro lado da rua do prédio e a capela é 2 prédios para lá da abadia. Então é bem perto. Exatamente. E até hoje, nas cidades da Europa, eles preservam os centros antigos, né? Tem muitos mapas. Quando você vai pegar um mapa, né, de guia, eu só fui para lá no Google Earth, nunca fui de verdade. Mas quando você pega um mapa guia deles, eu tô falando com uma propriedade como se eu, morasse, né? Quando você pega o mapa guia, você vê que tem a divisão certa. Eles chamam, na Escócia é mais cuidadoso, chamam de centro histórico, né? Eles chamam de centro histórico, é o lugar que não pode mover nada. Os prédios para alugar é muito barato, mas você não pode mexer em nada do que está ali. Você não pode quebrar uma janela, você não pode mexer uma parede do lugar que tem lá dentro, você não pode mexer numa bancada. Você tem que alugar e usar do jeito que está ali. A reforma interna, daí é com você. Mas não pode quebrar porque é o centro histórico. E no centro, principalmente de Edimburgo e Glasgow, o centro histórico é no centro da cidade. E tudo que você tem que fazer, as cidades são pequenas, você tem que passar pelo centro histórico e pelo centro histórico, que é tradicionalmente protestante. Virou um laboratório protestante os centros históricos dessas cidades. Pode passar, tá vendo? Então, a influência estética moderna, o pastor fez sinal de 5 minutos para mim, é verdade, eu falei demais. Mas eu vou resumir. A influência estética moderna são aqueles clássicos que a gente já sabe, né? Tem uma coisinha do Freud ali,
que é tudo meio conotações sexuais. Tem uma coisinha do Nietzsche, que também é uma perda assim, de senso comum gigantesco. Tanto é que morre de doença sexualmente transmissível, Nietzsche. E, assim, muitos outros. A influência da modernidade na arte, ela se dá cerca de 120, 150 anos depois. Né? Tem um teórico da arte, Ernest Gombrich, um austríaco, que eu, quando eu li o livro dele na faculdade, ele falava que isso era culpa dos protestantes. Se não fosse por causa dos protestantes, a Semana de Arte Moderna que teve no Brasil na década de 20 teria acontecido no século XIX. Ele falou, isso aí é culpa dos protestantes. E eu falei, graças a Deus por isso, porque por mim nunca tinha acontecido. Mas agora eu falo isso porque não vou mais perder nota. Mas na faculdade eu tinha medo de falar para perder nota. Mas hoje eu não tenho mais medo. E por mim não tinha acontecido mesmo. A Semana de Arte Moderna é uma catástrofe para a cultura brasileira. É uma catástrofe para a cultura brasileira. Pode passar, tá vendo? Agostinho de Hipona. Vou tentar ler. O pecado é feio, irracional, destrutivo, mas mesmo assim eu amo. Como, Senhor, explicar o amor que tenho pelo que é feio, irracional e destrutivo? É justamente o que eu comecei falando. O Agostinho de Hipona, ele coloca essa questão porque ele é um pecador. E ele tem consciência disso, de que ele ama as questões que são destrutivas dos revolucionários, ele ama as questões que são feias da arte moderna, de boa parte da arte moderna, também vou ser um pouco mais moderado, de boa parte da arte moderna, nós amamos essa coisa da feiura porque nós somos pecadores. Nós só temos a noção de beleza porque nós temos, o pastor, inclusive, Alfredo, falou ontem, de que nós temos essa inclinação religiosa, que é natural da nossa criação. E nós só temos isso porque nós temos um Deus. Nós não temos outra forma de dizer que nós sabemos o que é beleza e o que não é, a partir da nossa formação de juízo racional, como foi feito na modernidade. Isso foi perdido na modernidade. O senso comum é puramente uma criação histórica, de longa data, cansativa, exaustiva. E nós não podemos fazer isso sozinho, não vai ser de uma hora para outra. Então, quando Agostinho de Hipona ele fala como que ele pode amar, é justamente porque ele está dizendo, ele está se colocando na posição de um pecador, que ele ama a feiura do seu coração. E, consequentemente, se você ama a feiura do seu coração, não vai ser diferente com a política, não vai ser diferente com a arte, não vai ser diferente na universidade, não vai ser diferente com nada. Pode passar, tá vendo? Essa daí é a tradicional, eu não sei nem como pronunciar essa arte, porque ela é bem feia de se dizer mesmo. O artista fez as necessidades dele dentro de um monte de garrafinha, fechou e vendeu, dizendo que era arte, nos anos 60. E o pessoal comprou, pagou caro, velho. O cara ficou rico. Verdade, o intestino mais caro da história. Pode passar. As duas notícias. Lembra da faxineira que eu falei? Faxineira confunde obra de arte com sujeira pós-festa e faz limpeza no museu. Mano, é muito engraçado. É trágico, mas é muito engraçado. E a outra, as igrejas centenárias que viraram cervejarias, livrarias e boates. Então, essa já é menos engraçada, né? Eu vi que o sorriso murchou. Porque, de fato, fere a alma. Se eu vi que uma igreja histórica, ela está virando qualquer coisa fora do Brasil. Fere a nossa alma. Nós como eu acabei de falar, nós temos essa inclinação a Deus, nós temos essa piedade pela palavra de Deus, nós compreendemos o valor disso no culto, nós compreendemos o valor disso na nossa vida comum. E ainda assim os proprietários preferem fazer aquele monte de caixa industrial que eles fazem por aí. Aí enche de luz, enche de pluma, e começa a entrar aquele monte de gente dançando freneticamente. Ele chama grupo de coreografia. Mas daí entra o pessoal. E não à toa que o pessoal aluga, porque são prédios bonitos. Se você não é cristão e tem dinheiro para alugar e fazer o que você quiser, não é uma má ideia, porque é um prédio bonito. Eles têm noção disso, de que um prédio bonito, histórico, é bom para os negócios. Eles têm essa noção. Mas nós perdemos essa noção. Infelizmente, nós estamos perdendo essa noção.
E a da faxineira, que jogou toda a arte do cara no lixo, achando que era lixo. E, assim, justo, né? Mas, se a arte do cara se confunde com lixo, não tem muito o que fazer. E, então, meus irmãos, que o meu... Pode passar, tá vendo? Eu acho que acabou. Ah, tá. Essa daí é catedral moderna, feita já no modelo ridículo, assim, né? Feia, bem feia. Sim, parece, sei lá, parece um cogumelo. Muito, muito bem dito, parece um cogumelo. Pode passar, tá vendo? Daí, eu coloquei essa frase do Lewis, que é de um livro dele que chama Abolição do Homem. Quando o homem é abolido de sua natureza... escrevi errado. Quando o homem é abolido de sua natureza, os julgaremos segundo a sua força e não segundo o real conceito de justiça. Né? Pode passar, tá vendo? Tá aí. Né? A grande catástrofe brasileira. É onde acontece todo o BO político do nosso país. Onde as pessoas são julgadas segundo a sua força, não segundo o conceito de justiça. Senão boa parte deles não estavam se candidatando a presidente nessas eleições. Que o Senhor nos ensine o verdadeiro conceito de beleza, que o Senhor nos ensine o verdadeiro conceito de justiça, apreciar as virtudes que só existem em Cristo e no sacrifício dele. Amém.